Faltam poucos dias para as provas da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, promovido pelo Ministério da Gestão e Inovação. Mais de 2 milhões de candidatos se inscreveram e o exame será realizado em todos os estados e no Distrito Federal. Essa galera aí tá ralando como nunca com o mesmo objetivo. Todos estão em busca de um cargo público em órgãos da administração federal, autarquias e fundações. A Maria Aparecida já é funcionária temporária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela tem 41 anos e pretende continuar no IBGE, mas vai prestar exame para ser uma servidora concursada. Até mesmo por conta já da minha idade, né, eu pretendo ter uma segurança, né, no futuro, né, porque se a gente não tem uma estabilidade fica difícil e a gente sabe que conforme vai envelhecendo a gente tem mais dificuldades. O Tiago é representante comercial e vai disputar um cargo na área que reúne carreiras técnicas, como agente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Eu sempre acreditei na parte da carreira pública. Eu acredito que a estabilidade financeira, a estabilidade de emprego e você poder ter um planejamento financeiro são os principais fatores que me levam hoje a estudar para concurso. O Enem dos concursos, como é chamado, será aplicado no dia 18 deste mês em todo o país. Os candidatos vão responder questões objetivas, de múltipla escolha, conhecimentos gerais e para grupos específicos haverá também uma redação. Há poucos dias da prova, eles seguem uma rotina rígida. Nós estamos aqui para isso, para vencer esses desafios e atingir um objetivo. A maioria trabalha durante o dia, depois corre para a sala de aula. Conciliar o emprego com os estudos não é fácil, não. Bate aquele cansaço, com certeza. Sono. Muito? Muito. Mas a turma é dedicada e desistir é um verbo que ninguém conjuga por aqui. Tem que resistir, né? Tem que tentar superar para poder compensar, né, todos os esforços que está aqui. Além de espantar o sono e o cansaço, o candidato também tem que superar a concorrência. Este ano são mais de 2 milhões e 100 mil inscritos para pouco mais de 6.600 vagas. Quer dizer, tem que estudar muito, mas muito mesmo, para ser aprovado no concurso. A professora Viviane conta que essa é a hora da verdade para todos que estão em busca de uma função pública. E ela tem a receita certa para se dar bem nas provas. Reta final, estudar, treinar a realidade da prova, fazer muito simulado, fazer a prova discursiva, não descuidar da prova discursiva. O pessoal não gosta de escrever, eu acho que eu não sei escrever bem. Pessoal, agora é hora de ajustar. Então, entrar no treino, corrigir a rota e ir para a vaga. O Banco Central vai iniciar os testes do Pix por aproximação. A modalidade começará a ser avaliada em novembro e deve ser implementada a partir de fevereiro de 2025. O objetivo é que o Pix por aproximação funcione por meio das carteiras virtuais, semelhante ao que ocorre atualmente com os cartões de débito e crédito. Para realizar a operação, os usuários deverão se cadastrar no chamado Open Finance, uma ferramenta que permite compartilhamento de dados bancários dos usuários com os bancos. Turistas estrangeiros nunca gastaram tanto no Brasil como agora. No primeiro semestre do ano, deixaram mais de 21 bilhões de reais por aqui e a expectativa é de um crescimento ainda maior para o setor. A tendência é cada vez mais nós ouvirmos idiomas diferentes aqui no Brasil. Of course, it's very beautiful. Sur Copacabana, on pourra faire la fête sur la plage. De acordo com a Embratur, entre janeiro e junho deste ano, mais de 3 milhões de turistas estrangeiros vieram para o Brasil, quase 10% a mais do que no mesmo período de 2023. Os visitantes estrangeiros gastaram cerca de 21 bilhões de reais no Brasil. Foi o melhor resultado desde que o levantamento começou a ser feito, quase 3 décadas atrás. E a expectativa é de que o próximo semestre siga essa tendência de crescimento, ultrapassando 35 bilhões de reais em receitas no ano. Eles gastam no hotel, gastam no táxi, no Uber, no restaurante, gastam no vendedor ambulante, eles gastam no comércio. Isso é geração de emprego, é geração de renda, é mais gente
trabalhando, são eles gastando aqui. E o Brasil tem muito a oferecer para esse turismo internacional. Cerca de 760 mil turistas estrangeiros desembarcaram na cidade maravilhosa no primeiro semestre, um aumento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria veio da Argentina, Estados Unidos e Chile. Segundo a Embratur, a expansão da oferta de voos contribuiu para o crescimento de turistas estrangeiros. Maravilhado com o Pão de Açúcar, o argentino Diego está comemorando o aniversário com a família no Rio e já faz planos para uma próxima viagem. Gostaria ir mais ao norte do Brasil. Bom para quem depende desse movimento. Esta agência de turismo na zona sul do Rio registrou um crescimento de 40% no número de clientes estrangeiros. Está sendo muito bom. O público maior nosso é a América Latina, tá? São os que mais vêm para o Rio de Janeiro. E depois, na Europa, os franceses. A maior parte busca a parte cultural do Rio, né? Os pontos turísticos principais, Cristo, Pão de Açúcar, Maracanã, Sambódromo, Escadaria Selarón. É a parte que eles mais procuram. Este francês já está aprendendo a nossa língua e mostrou que tem samba no pé. Rio de Janeiro continua rindo. O Rede TV News faz um rápido intervalo e volta já. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$1 milhão e 100 mil que estavam escondidos no painel de um carro. O flagrante aconteceu na rodovia Presidente Dutra, próxima à cidade de Resende, no Rio de Janeiro, durante uma abordagem a veículos suspeitos. Ao ser questionado pelos agentes, o motorista confessou que transportava o dinheiro e contou que saiu de São Paulo para buscar a quantia na capital fluminense. Ele disse ainda que entregaria os valores a alguém desconhecido na capital paulista e que receberia R$5 mil pelo transporte. Começou hoje o julgamento dos 7 réus acusados de participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e da amiga dele, Thaís Alcântara de Oliveira. O caso aconteceu em dezembro do ano passado, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Durante o julgamento de hoje foram ouvidas 13 testemunhas, 9 de acusação e 4 de defesa. Dos 7 acusados de envolvimento no sequestro de Marcelinho Carioca e da amiga dele, 4 foram presos em flagrante e continuam detidos. Outros 2 acusados estão foragidos. O grupo foi denunciado pelos crimes de associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Marcelinho Carioca e uma amiga dele foram sequestrados no dia 17 de dezembro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o sequestro não foi planejado e aconteceu por acaso quando Marcelinho foi a uma comunidade levar ingressos de um show para a amiga. A quadrilha passou a exigir dinheiro do ex-jogador. Ele era constantemente ameaçado de morte e foi agredido com coronhadas na cabeça. A polícia militar encontrou os 2 após receber denúncias anônimas do local do cativeiro. Uma nova audiência vai acontecer no dia 30 de agosto, quando réus serão interrogados. A polícia do Rio de Janeiro tenta identificar o homem filmado no trânsito imitando um macaco. O caso aconteceu em um cruzamento de 2 ruas movimentadas na zona sul da cidade. Uma câmera instalada em um táxi registrou a ação. A taxista contou à polícia que depois de ser fechada por um carro preto, o motorista abriu a janela, fez o gesto com conotação racista e ainda o xingou em inglês. O caso foi registrado como injúria racial por preconceito. A Justiça de São Paulo ouviu hoje 2 testemunhas de defesa do caso que ficou conhecido como Massacre de Paraisópolis. 12 policiais militares são acusados de matar 9 jovens durante um baile funk na comunidade na Zona Sul em dezembro de 2019. A porta do Fórum da Barra Funda amanheceu com faixas e cartazes trazidos pelos familiares e amigos das vítimas pedindo justiça. Um protesto contra a demora no julgamento do caso, que já dura 5 anos. Mas é o que eu quero que a sociedade entenda. Eu não estou brigando com pessoas que não cometeram erros, que não cometeram falhas, não. Eu estou brigando com pessoas que mataram pessoas. E são pessoas que tinham obrigação, dever de proteger, né? Então, é difícil até para falar sobre essa questão do que é para nós esses 5 anos. Só sei que é doído porque a gente não tem mais os nossos filhos. É doído demais, cara, é doído demais. E você saber que você tem que lidar com a injustiça. Segundo a assessoria do Fórum, nenhum dos réus compareceu ao tribunal.
A audiência de instrução é uma etapa do processo que serve para a justiça decidir se há elementos de que os réus cometeram algum crime. Se confirmado, o juiz levará os acusados a júri popular e marcará uma data para o julgamento. Essa foi a 5ª audiência. Na época, vídeos gravados por moradores mostraram as agressões policiais durante a dispersão de um baile funk. De acordo com o Ministério Público, os policiais deram golpes de cacetetes, de garrafas, bastões de ferro e usaram gás de pimenta. 9 jovens morreram na ação, a maioria por asfixia, depois de serem encurralados numa viela. Todos os 12 PMs envolvidos estão afastados da rua, mas continuam no trabalho administrativo. Um dos suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial militar na manhã de ontem foi preso em casa nessa madrugada em Itaquera, zona leste de São Paulo. A polícia chegou a ele após encontrar as impressões digitais no veículo usado pelos criminosos no ataque. O carro foi abandonado depois do crime. O PM tinha acabado de sair de casa numa moto quando foi atingido por tiros de fuzil. Mesmo baleado, conseguiu pedir ajuda. Ele não corre risco de morte. 10 pessoas ficaram feridas depois de um tiroteio em Recife. O crime aconteceu durante um jogo de futebol de bairro. Segundo a Polícia Militar, 2 suspeitos chegaram de moto, dispararam e fugiram. Imagens mostram o desespero e a correria dos jogadores e do público. Uma das vítimas continua internada. 9 já receberam alta. A suspeita é que a dupla tinha como alvo um dos participantes da partida. Minas Gerais registrou neste ano um triste recorde de bebês sem o nome do pai na certidão de nascimento. São quase 1.000 crianças batizadas por mães solos por mês. Mas o mutirão de reconhecimento de paternidade hoje em Belo Horizonte reuniu histórias com finais felizes. O seu José veio registrar as 3 filhas. As irmãs Lohane e Luísa já estão crescidas, mas desde pequenas sonhavam com esse momento. É muito ruim ter aquele vazio na certidão, né? E hoje a gente está aí com o registro com o nome do pai da gente. Agora meu nome está completo, Luísa de Oliveira dos Santos. Vim reconhecer minhas filhas, estou muito feliz por isso. E a felicidade do seu José ficou ainda maior. É que além de pai, agora ele também é oficialmente vovô do Rael. Eu estou muito feliz que eu ganhei o nome do meu pai na minha certidão e meu filho é um avô. Em Minas Gerais, o número de recém-nascidos registrados sem o nome do pai cresceu muito nos últimos anos. De acordo com o levantamento feito pelos cartórios de registro civil, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 4.000 crianças receberam apenas o nome da mãe na certidão de nascimento. O Brasil registrou mais de 170.000 certidões de nascimento sem o nome do pai em 2023. O maior número em 7 anos. A série histórica aponta para um aumento de 25% da ausência paterna nesse período. A gente fala de direitos, então, para quem está reconhecendo, né, um direito à convivência com esse filho, para quem está sendo reconhecido, direito a alimentos, direito hereditário, né, sucessão. E a gente fala de dignidade, porque para a grande maioria das pessoas que não tem o nome do pai ou da mãe no registro, é um vazio, é o que a gente percebe, às vezes, até nos atendimentos. Após o reconhecimento, a certidão com o nome do pai fica pronta em 1 mês. Nos casos onde é preciso o exame de DNA, o material é colhido na hora e a paternidade homologada quando o exame ficar pronto. E no mês do Dia dos Pais, o Givanildo aproveitou o mutirão para antecipar o presente e realizar o sonho de ter o sobrenome dele no registro da enteada, a Eloíne, de 13 anos. Sempre foi do meu desejo ter ela não só como enteada, até porque eu acho pesado o nome padrasto, né? Sempre desejei ter ela como filha. Ela fez aniversário ontem, presente para ela e o presente para mim, não duplicado. Ela ganha e eu também ganho, que bênção, né? Dia dos Pais, já ganhei meu presente de forma antecipada. Tô feliz, né? De ter meu pai. De janeiro a junho deste ano, mais de 12.000 transplantes foram realizados em todo o país. O dobro em relação ao primeiro semestre de 2023. Mesmo com o aumento de procedimentos e de doadores, um dos principais desafios é a fila de pessoas que aguardam por uma doação.
Michele recebeu um transplante de fígado em 2011. Na época, ela tinha 18 anos. Por ser um caso grave, esperou 48 horas para receber o novo órgão. Por questão de ser de emergência, precisava ser o primeiro órgão que aparecesse. E o primeiro era muito grande, maior do que comportava o meu abdômen. Mas não dava tempo de esperar outro. O transplante de fígado está entre os tipos mais comuns, assim como rim, coração, pulmões e pâncreas. A resposta para quem pode ser doador, qualquer pessoa. Quanto mais jovem e quanto menores doenças, problemas de saúde a pessoa tiver, mais coisas, mais órgãos, mais pessoas ela vai conseguir ajudar. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e junho deste ano foram realizados quase 13 mil transplantes em todo o país. Apesar disso, a fila para receber um órgão é grande. A lista de espera para a rede pública e privada é a mesma. E atualmente, mais de 40 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão. Você pode ter perdido um ente querido seu, mas você vai estar celebrando a vida, o surgimento de uma nova chance para várias pessoas que estão na lista de transplante. Então a doação de órgãos ela é fundamental. Para Michele, o transplante representou uma nova vida. Graças ao transplante, graças à família que disse sim para a doação, eu pude realizar novos sonhos, pude ser mãe, pude casar, todas as coisas que eu não iria realizar, né? E para as pessoas que ainda tem muita dúvida, muito mito por aí, eu digo para elas serem doadoras é muito importante, desde crianças bem pequenininhas até jovens, adultos. Tem muitas pessoas aí que estão precisando, né, continuar vivendo e só depende da família autorizar a doação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar a Graziele da Silva Barbosa, a falsa biomédica investigada por realizar um procedimento ilegal que provocou a morte da influenciadora Aline Maria Ferreira. Graziele estava presa desde o dia 3 de julho. A defesa alega que a empresária é a principal responsável pela filha de 9 anos e pelos pais que têm câncer. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelece que responsáveis por crianças de até 12 anos ou por pessoas com deficiência têm direito à prisão domiciliar. O empreendedorismo se tornou o caminho para a independência financeira de milhões de mulheres no Brasil. Um caminho cheio de desafios, mas que está mudando a vida de muita gente. Com o nascimento da primeira filha, Maria Vida, Carol decidiu se reinventar. Ali nasciam uma mãe e uma empreendedora. As camisetas personalizadas que vende nas redes sociais trazem frases direcionadas às mulheres. A loja é uma de suas fontes de renda. É importante que as mulheres se unam em rede, que as mulheres se identifiquem, né, consigam apoiar suas potencialidades, porque quando uma rede ela é formada, é muito mais difícil dela ser desfeita. A história de Carol não é isolada. No Brasil, são mais de 11 milhões de mães que criam seus filhos praticamente sozinhas. E mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Para conseguir manter as despesas e os cuidados com o lar, o empreendedorismo é um aliado pela flexibilidade de horários e possibilidade de trabalhar de casa. Carga horária, presença de mãe, tudo isso o empreendedorismo também me possibilita, mas também traz desafios, né? Não é só romance, não é só parte boa, tem cobranças, autocobranças, cobranças familiares, cobranças da minha própria filha. Segundo o Sebrae, somente no Brasil há 52 milhões de empreendedores. Desse total, 32 milhões são mulheres. 49% delas são chefes de família e 3,5 milhões de empreendedores independentes trabalham com vendas diretas através das redes sociais. O empreendedorismo, ele dá liberdade a essas mulheres, sabe, a criar seus filhos com mais dignidade, às vezes até sair de uma situação de violência, de perigo. Se é para começar, vamos tentando começar numa coisa que você tem habilidade, uma coisa que você tem expertise, ou então você conhece alguém que fornece roupa, assim, o que é mais fácil para aquele caminho para ela, mas também ela precisa se capacitar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para condenar Maria de Fátima Jacinto, conhecida como Fátima de Tubarão, a 17 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ela foi denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. O julgamento começou hoje em plenário virtual.
Alexandre de Moraes ressaltou que Fátima participou da trama do golpe e já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e desacato à autoridade. Hoje, o presidente Lula cumpriu a agenda no Ceará, onde anunciou investimentos nas áreas de infraestrutura ferroviária e educação. Na quarta visita ao Ceará, Lula cumpriu a primeira agenda no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, onde sancionou a lei que regulamenta a produção do hidrogênio de baixa emissão de carbono. O complexo industrial foi escolhido por ter sido o local do lançamento da primeira molécula do hidrogênio verde no Brasil em 2023. Qual é o país do mundo que tem condições de competir com o nosso país nessa questão da transição energética? E nós ainda estamos aprendendo, porque uma das coisas que a gente vai fazer, meu presidente da federação, é cobrar do mundo rico que manda o crédito de carbono para nós, porque somos nós que temos floresta para preservar. Na cerimônia, o presidente também sancionou a lei que prevê a criação de um fundo de infraestrutura social para o início das obras da ferrovia transnordestina no trecho que liga Quixeramobim a Quixadá, no interior do Ceará. No discurso, Lula aproveitou para elogiar mais uma vez a atuação do Congresso Nacional. Eu sou um homem que eu tenho que agradecer ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional muitas vezes estão ofendidos, muitas vezes estão destratados, muitas vezes estão avacalhados. Todo mundo sabe, o meu partido só tem 70 deputados de 513. O meu partido só tem 9 senadores de 81. Entretanto, até agora, a gente não perdeu um único projeto importante para esse país, porque a Câmara e o Senado têm votado as coisas de acordo com as intenções do governo. Lula interrompeu o discurso para anunciar a primeira medalha de ouro do Brasil na Olimpíada. A nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Na segunda agenda, no Centro de Convenções de Fortaleza, o presidente Lula anunciou a ampliação do programa Pé de Meia para mais 1.200.000 estudantes. Agora será um total de 3.900.000 alunos do ensino médio do Brasil que poderão se beneficiar com um programa de incentivo financeiro educacional. Eu acho o Pé de Meia algo muito importante, uma iniciativa muito legal do governo. Assim, fazendo com que jovens que têm sonhos possam começar a realizar mesmo com uma baixa quantia. Isso vai sim crescendo e crescendo, e eu espero que o Pé de Meia se torne algo universal. Uma forma de conseguir ajudar minha família e a realizar um pouco os meus objetivos. Um incentivo, né, para poder continuar assim na escola, porque eu vejo alguns amigos meus faltam muita aula e esse incentivo está ajudando bastante. Dezenas de ossos de animais pré-históricos, como tigres, dentes de sabre, preguiças gigantes, são alvo de uma disputa entre Brasil e Dinamarca. Os fósseis descobertos na Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, no século XIX, foram levados para a Europa. Há 12 anos, a Dinamarca emprestou o acervo para um museu em Minas Gerais. E agora quer tudo de volta. Os fósseis foram encontrados pelo naturalista dinamarquês Peter Lund entre 1835 e 1844. Considerado o pai da paleontologia brasileira, Lund fez escavações em dezenas de cavernas. Recolheu fragmentos de ossos e dentes de tigres, antas e pacas, além de capivaras, preguiças e tatus gigantes. Eles representam todo um legado de conhecimento, né? Da megafauna que um dia viveu na região, foi objeto de estudos de diversos cientistas. Os ossos foram cedidos pelo Museu de História Natural da Dinamarca em 2012 para a inauguração do Museu Peter Lund em Lagoa Santa. A coleção faz parte de um acervo de mais de 12.000 peças pré-históricas encontradas em Minas Gerais e enviadas pelo naturalista dinamarquês para o país europeu em 1845. O prazo de empréstimo era de 3 anos e já se passaram 12. Recentemente, a Dinamarca solicitou a devolução dos fósseis, mas ainda não houve resposta para o pedido.
Na época do empréstimo, a Prefeitura de Lagoa Santa ficou responsável pelo acervo, mas o município afirma que os fósseis estão sob a guarda do Instituto Estadual de Florestas e o destino do material é de responsabilidade da Casa Civil do Governo de Minas. Em nota, o governo informou que está em diálogo com o Museu Dinamarquês. Arqueólogos brasileiros defendem a permanência das peças em Minas. É sempre importante ter esse acervo aqui na região para que as pessoas possam ter contato com esse importante acervo científico que foi encontrado aqui. No século XIX, foi encaminhado para a Dinamarca com a argumentação de que, à época, o Brasil não tinha condições de fazer, de trabalhar com a preservação e com a pesquisa aplicada a esse acervo. Eu acho que essa realidade, hoje em dia, ela é bem diferente. Recentemente, um manto tupinambá do século XVI foi devolvido pelo país europeu ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Que a gente tem plenas condições de levar à frente pesquisas e providenciar a guarda, o estudo e a documentação desse acervo enquanto país, enquanto Estado, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós temos plenas condições de fazer isso. A tradicional festa das cerejeiras, muito celebrada no Japão, tem uma versão brasileira. Até o próximo fim de semana são esperadas 1 milhão de pessoas no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo. Organizada pela comunidade nipônica de Itaquera, a festa mostra um pouco das tradições, arte e cultura da Terra do Sol Nascente. A parte que eu mais gostei foi a apresentação do taiko, que é muito interessante, né? Os jovens se interessarem por essa arte, que é uma arte bem difícil, né? Porque tem vários toques para decorar. Mas são as cerejeiras trazidas por imigrantes em meados do século que encantam. Florada de cerejeira é o espírito, está na alma do povo japonês. E aqui, né, por exemplo, os imigrantes, né, com saudade dessa florada, eles conseguiram aqui aclimatar a cerejeira. A festa da cerejeira acontece sempre nessa época do ano para aproveitar os únicos 15 dias da florada. Na verdade, a flor mesmo da cerejeira só dura 5 dias. E nessa época as pessoas são convidadas a fazer o hanami, que é sentar-se ao bosque para apreciar, para contemplar as flores. Uma prática que desperta a imaginação de quem não conhece e a lembrança de quem tem raízes ou já esteve no Japão. Eu acho muito bonita, linda. Sakura do Japão, né? Não esqueço. O povo lá no Japão faz um piquenique com a família. Então o principal é o bosque das cerejeiras com a florada das cerejeiras. Depois aqui a gente tem tudo que tem de diversão, né? Shows, atrações, danças folclóricas e comida japonesa típica aqui para a família toda. Realizada pela primeira vez em 1981, está na 44ª edição. Eu tô achando muito legal, eu nunca tinha vindo aqui, é a minha primeira vez, e poder ter esse contato com as cerejeiras, né, que é do Japão, assim, tão perto da gente, aqui no Brasil, para mim é maravilhoso, é gratificante. Também as atividades que tá tendo aqui são muito legais. Aqui também tá com bastante variedade aqui de comida, de barraquinhas, então você vai ter desde pastel até yakisoba e todos os quitutes aí de cultura japonesa, né, da culinária. Oito em cada 10 brasileiros que vivem nas capitais brasileiras não consomem a quantidade mínima de frutas, verduras e legumes recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Mesmo gostando de frutas e verduras, nem sempre a Beatriz consegue mantê-las na dieta. Não, às vezes, né? Porque está muito caro no mercado hoje. Verdura, legumes, está muito caro. Essa é a realidade de muitos brasileiros que vivem em grandes centros, segundo a pesquisa Promoção da Saúde e a Produção de Alimentos nas Cidades. No ano passado, 68% da população adulta das capitais não consumiam frutas, verduras e legumes regularmente. Já a quantidade mínima indicada por dia, que é de 400 gramas, não é consumida por 78,6% das pessoas, ou seja, 8 em cada 10 adultos. Em espaços
de maior vulnerabilidade social, esses alimentos saudáveis ficam mais indisponíveis fisicamente, mas também há uma segunda característica da acessibilidade, que é a financeira. Os alimentos saudáveis têm ficado cada vez mais caros, ou mesma medida que houve um barateamento dos alimentos não saudáveis, como, por exemplo, refrigerantes, doces, alimentos ultraprocessados, que trazem um alto consumo calórico, porém uma baixa densidade de nutrientes. Segundo especialistas, consumir poucos produtos naturais e muitos industrializados aumenta o risco de desenvolvimento de diabetes, câncer e doenças cardiovasculares. Existe essa associação entre uma má alimentação, um maior consumo de alimentos ultraprocessados e o aumento dos fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças. Esses fatores de risco são a hipertensão e a obesidade também. O estudo mostra que uma das saídas para melhorar o índice de consumo de alimentos saudáveis em grandes centros é a instalação de hortas comunitárias. Para se ter uma ideia, estima-se que a adoção da medida na região metropolitana de São Paulo poderia ofertar frutas, verduras e legumes para cerca de 20 milhões de pessoas que atualmente não consomem esses alimentos. Um exemplo é essa horta comunitária em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O projeto começou há 3 anos e já ajudou mais de 3.000 famílias que levam de graça um pedacinho da horta para casa. São 120 espécies, né? A gente tem aqui num todo, isso trazendo punks, medicinais, hortaliças, no modo em geral. Então, se de fato a gente expandir a nossa água ou expandir as fazendeiras urbanas, expandir até mesmo os caixotes, as bombonas, com certeza a gente vai trazer mais segurança alimentar para as pessoas que tanto precisam lá fora. A Maria garante que depois da horta, a alimentação em casa só melhorou. Que eu, minha filha e meu esposo, até terça, quarta, nós temos salada para comer. E eu pronto, venho colher e levo para casa para comer. A Prefeitura de Porto Alegre ainda calcula o prejuízo deixado pelas enchentes de maio. Em um dos principais cartões postais da cidade, equipes trabalham na recuperação da orla do Guaíba. Montes de areia, pilhas de grama e muita terra mudam a paisagem da orla do Guaíba. Após ficar dias submersa, taludes cederam e deram espaço para a insegurança de quem utiliza o local diariamente. Tivemos prejuízos de estrutura mesmo, o pavimento, o sedimento que saiu também bastante aqui e alguma erosão no solo. Comércios que utilizavam a parte inferior da orla, próximo ao nível do Guaíba, seguem fechados por tempo indeterminado. Nós tivemos uma reunião na última semana junto com o escritório de reconstrução para que a gente possa fazer medidas paliativas para que os comércios possam funcionar enquanto a gente faz toda a reestruturação aqui dos prédios, porque foram afetados, né, nos seus banheiros, nas suas estruturas, todas internas, porque a água ocupou praticamente todo o interior dos prédios e com muita força. Para a gente ter uma noção do problema, esse trecho da orla cedeu e uma grande quantidade de terra acabou indo embora com a água. Nesta manhã, as quadras começaram a receber uma camada de granulado de borracha. Estudos estão sendo feitos para avaliar a usabilidade das quadras de areia e evitar novas contaminações. Falta bastante coisa, na verdade, mas nós já pretendemos nos próximos dias liberar as quadras também, que é uma demanda muito grande para que as pessoas possam usar, e a gente vê algumas estruturas temporárias para que, enquanto a gente faz a reforma, já poder ser usada a hora. E o presidente Lula autorizou a abertura de crédito extraordinário no valor de 1 bilhão e 450 milhões de reais para apoiar o Rio Grande do Sul na recuperação de setores afetados pela tragédia climática no estado. O montante vai para os Ministérios da Educação e da Cultura, além de operações de crédito para micro e pequenas empresas impactadas pela calamidade. Entre os beneficiados estão universidades federais, que devem usar o recurso para a recuperação de prédios. Também na educação, os valores devem ajudar na recuperação de creches e na compra de material didático. E agora chegou aquela hora especial, está todo mundo curioso para saber como vai ficar o tempo no final de semana. E o Igor Silveira está aqui para nos responder, né? Tirar a dúvida. Igor, bem-vindo, boa noite para você, querido. Continua quente em todo o Brasil? Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto.
Boa noite para você que está em casa. Sim, o fim de semana vai ser quente, abafado em grande parte do país. Então, atenção, porque a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%. No Paraná e Santa Catarina, o sol continua, mas no Rio Grande do Sul, uma frente fria vai provocar chuva no período da tarde amanhã. Por isso, a partir de domingo, as temperaturas caem, como a gente acompanha aqui na tela. Olha, amanhã 31 graus, mas no domingo e na segunda-feira 23 graus. Em São Paulo, o dia vai ser quente, abafado, ensolarado e com os termômetros marcando 28 graus amanhã, 29 no domingo e também na segunda-feira. No Rio de Janeiro, vai da praia, então não esqueça daquela água de coco e também do filtro solar. Os termômetros, olha, podem chegar na casa dos 30 graus amanhã, 31 no domingo e 32 graus na segunda-feira. Belo Horizonte segue com tempo seco e quente e Vitória no Espírito Santo pode escapar uma chuva em pontos isolados. A mesma coisa acontece no litoral nordestino por causa da brisa marítima. Também tem previsão de chuva em boa parte da região norte, como a gente acompanha aqui no mapa. Quanto às temperaturas, máximas podem chegar na casa dos 35 graus amanhã em Manaus. Em Cuiabá, os termômetros registram 38 graus, o que pode aumentar aí os riscos das queimadas. Em falar em queimada, olha só essa imagem. Porto Velho amanheceu assim, com céu encoberto, bastante poluição e tudo isso, olha, por causa das queimadas. Especialistas falam que o ar respirado pelos moradores dessa região já é insalubre. E isso é bem preocupante, viu? Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. E ainda sobre o tempo, no restante do mundo, as fortes chuvas ocorridas pela chegada do tufão Gaemi inundaram a província de Hunan, no sul da China. Ao menos 30 pessoas morreram. Estradas e pontes também foram afetadas por deslizamentos de terra. Há meses, a China enfrenta condições climáticas extremas. O sul do país sofre com as tempestades e o norte com problemas de ondas de calor. Além da China, que registrou o mês de julho mais quente dos últimos 60 anos, o Japão também enfrentou altas temperaturas no último mês. A temperatura média diária foi de cerca de 26 graus Celsius, um aumento de 2 graus em relação à média histórica. Essa alta se deve a uma onda de calor vinda do Pacífico. Ouvir música para se concentrar em atividades como estudo, trabalho e treinos vem se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros. Uma prática que para muitos pode ajudar no foco para alcançar um bom resultado. Nas ruas é fácil encontrar alguém que ouve música para se concentrar enquanto faz alguma atividade. Amiga, você costuma trabalhar ouvindo música? Sim. Por quê? Porque me inspira. Eu gosto, eu me sinto bem. Na verdade, estou trabalhando, inclusive. Trabalho abordando o pessoal na rua. Aí, para dar uma distraída, enquanto eu estou observando o movimento, ver quem está com cara que vai comprar alguma coisa assim, eu fico escutando a música para dar uma distraída. A música ela pode influenciar, sim, o humor, o estado emocional, que pode aumentar a nossa motivação, a nossa disposição para trabalhar, para estudar. Ao ouvirmos a música, ativa o córtex auditivo, o sistema límbico, que está relacionado às emoções, o córtex pré-frontal, que está relacionado à atenção e à tomada de decisão. O Matheus tem 33 anos e sempre que pode trabalha ouvindo música. O fone de ouvido se tornou aliado no trabalho. Eu gosto de ter algum tipo de barulho acontecendo, não barulho, algum tipo de som para distrair a minha cabeça enquanto eu me concentro. Então a música é essencial. É essencial. Ela aquieta aquela parte da minha cabeça que quer fazer bagunça e deixa a parte que quer trabalhar se concentrar. Um exemplo de como a música pode ajudar na concentração aconteceu no último fim de semana com a atleta Raíssa Leal. A skatista revelou que durante a prova teria ouvido a música Amor Puro, de Djavan. A música teria ajudado Raíssa a buscar motivação para fazer a prova. O cantor Djavan parabenizou a atleta. Em uma postagem no X, ele escreveu: "Parabéns, você brilhou." O Vitor também é skatista. Pratica a modalidade há 4 anos e usa a música como uma forma de melhorar suas manobras. A música não pode faltar, né? Dá aquela vibe, aquela energia. A música tem que ter. Ajuda na concentração? Com certeza. A música é essencial. Mas não aparenta, né? Eu gosto bastante de sertanejo. Escutando sertanejo no skate, bom demais.
Nas plataformas de streaming não faltam playlists com músicas que prometem foco e relaxamento. São títulos como músicas para trabalhar ou músicas para estudar, treinar. Mas especialistas alertam que nem sempre a música é uma boa companhia na busca pelo foco e relaxamento. Isso é muito particular, individual de cada pessoa. Então, tem pessoas que gostam de estar no silêncio, né, na calmaria, sem música nenhuma, e tá tudo bem. Cientistas em Washington, nos Estados Unidos, estão trabalhando na possibilidade de enviar células congeladas de animais para a Lua. Elas seriam levadas ao satélite em um biorrepositório lunar que passou a ser chamado de Arca de Noé. O objetivo do projeto é conservar as células para recriar vida em outro lugar, caso ocorra uma extinção em massa na Terra. O governo de São Paulo confirmou mais 3 casos de Oropouche no estado. Ontem já foram 2 casos confirmados. Os 2 moradores que já se curaram da doença não tinham feito viagens 30 dias antes da infecção. A febre Oropouche é transmitida por mosquitos e tem sintomas parecidos com o de outras arboviroses, como dengue e chikungunya. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina, com prêmio de mais de R$700 mil. Voltamos logo em seguida. Fique com a gente. O número de focos de queimadas na Amazônia bateu mais um recorde em julho. Dados divulgados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontaram 11 mil focos de incêndio no mês. É o pior resultado desde 2005. O IBAMA tem enviado brigadas de incêndio para as regiões mais afetadas e feito campanhas educativas para orientar, principalmente, os produtores rurais. Apesar do aumento das queimadas, houve queda de 38% no desmatamento na Amazônia, na comparação com 2023. Hoje é o Dia Internacional da Cerveja e o mercado brasileiro é um grande consumidor e exportador da bebida. Só no primeiro semestre desse ano foram quase 550 milhões de reais da nossa cervejinha vendidos para o exterior. Toda primeira sexta de agosto é assim, Dia Internacional da Cerveja. A data foi criada nos Estados Unidos em 2007 e se espalhou por mais de 200 cidades. Eu bebo todo dia, de segunda a segunda. Amo tomar minha cervejinha no boteco. Na quantidade certa, tudo direitinho, ela faz a gente colocar as nossas emoções positivas para fora. A invenção da cerveja remonta às civilizações do Oriente Médio e do Egito. São mais de 8 mil anos de história. Tem gente que não dispensa, ainda mais com um petisco do lado. E ela pode até trazer benefícios para a saúde. A gente tem a presença do lúpulo, que é um antioxidante importante que tem na cerveja e que está associado à diminuição do estresse oxidativo, à melhora da saúde cardiovascular. A gente tem também, por ser uma bebida fermentada, a presença de micro-organismos que podem melhorar a nossa flora intestinal e, com isso, também melhorar a saúde. Nas festas, nos jogos de futebol, nas confraternizações, nos churrascos com amigos e familiares e, claro, na mesa de bar, onde ela é a principal estrela. A cerveja está presente em todos os tipos de evento. É uma preferência nacional. Não é à toa que ela é a bebida alcoólica mais consumida do Brasil. De acordo com o Anuário da Cerveja do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil possui uma cervejaria para cada 109 mil habitantes. São Paulo é o maior produtor, com 410 cervejarias. São mais de 60 mil marcas nacionais registradas no país. No ano passado, a produção foi superior a 15 bilhões de litros. Dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais mostram que somente no primeiro semestre deste ano, o Brasil exportou 95 milhões de dólares em cerveja para 57 destinos, o equivalente a 543 milhões de reais. Foram 135 milhões de litros. Paraguai, Bolívia e Chile são os maiores compradores. Coisas que a gente só tem aqui no Brasil, açaí, pitaia, quando misturados na cerveja, acabam trazendo um sabor diferente que agrada aos brasileiros e ao mundo inteiro. Então, para os amantes da cerveja, a sexta-feira é dia de fazer a roda da economia girar. Mas é sempre importante lembrar da recomendação do Ministério da Saúde. Beba com moderação e, se beber, não dirija. É isso, sexta-feira dá até para brindar, né, Augusto? Uma boa noite para você, obrigada pela companhia.
Obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Uma boa noite para você. Até amanhã.